companheiros presentes aqui no Grupo Espírita Caiguá Schutel, com muita satisfação, hoje, nosso presidente, Paulo Rossi Severino, está lançando este livro, O Legado de Marlene Nobre, Lembranças de um Companheiro. Escreve aqui o prezado Paulo toda a sua experiência com sua irmã e a nossa querida doutora Marlene, em que mostra o empenho, a vontade firme e sincera de desenvolver essa casa de fraternidade que acolhe a todos nós com grande amor, com grande carinho, para que nós possamos, dentro dos objetivos do Evangelho do Cristo e do Espiritismo, colocar em prática o amor, a fraternidade e a caridade. Então ele está aqui hoje para fazer a dedicatória para cada um de vocês. Por favor, gostaríamos que aproveitassem, lessem esse livro e vamos ver que muito aprenderemos. Agora, falar alguma coisa, o livro vai sair de lá. Ele vai ter que usar outro microfone. Mas o Sérgio está lembrando aqui, se o Paulo for falar alguma coisa naquele microfone, o livro vai sair daqui. Não, só foi para Não, mas ficou legal, ó. Deixa ele aí. Liga, né? Só vamos trocar de microfone, então. Eu vou mexer. Ficou bom, Maio? Tem que ser assim, né? Pegando a determinação. Ele quer trazer um pouquinho só mais pra cá. Mas tem uma mostra que tá na fila agora. Senão vai mostrar a fila, né? Atrás do rapaz. Aí. É melhor até aproximar mais um pouquinho só. Paulo, nesse livro, Deixa eu a pegar o primeira mais. parte ele fala da infância, da escolaridade, Tem que pegar o mais aqui. fala da atuação, fala da família, momentos felizes, Eu vou mexendo. da escolaridade, o grupo espírita, o convite de Chico Xavier, a convocação espiritual que a doutora Marlene recebeu, a repercussão da Folha Espírita. Na segunda parte, ele vai fazer referência às viagens e condecorações, tanto viagens nacionais como internacionais. A cidadã do mundo, doutora Marlene Nobre. Ele vai mencionar aqui também, na terceira parte, os méritos que a doutora, como escritora, teve, tem até hoje no nosso meio, e vai ter por muitos anos. Na quarta parte do livro, ele vai fazer, Paulo vai fazer uma análise do legado de Marlene Nobre. O último ano que convivemos aqui com ela, uma vida pela causa espírita, testemunhos, e por fim ele vai fazer as considerações finais. Ele, como irmão, tem muito o que dizer para nós. Vai trazer aqui, por exemplo, vamos falar no capítulo 6, quando ele menciona sobre a convocação espiritual. Ele diz
que após a formação jurídica do nosso grupo espírita, seguíamos normalmente com as nossas atividades, muito felizes, porque após 6 anos, agora tínhamos Marlene conosco, com muito ideal na cabeça, com planos que depois foram executados. Diz Paulo: fiquei grato a Chico Xavier por convidar minha irmã para trabalhar com ele, e pelo aprendizado recolhido ao seu lado em nossas idas a Uberaba. Resolvi então homenageá-lo com um poema elaborado em 1963, que permaneceu inédito por mais de 40 anos, como sabia de sua humildade, e que em dúvida se devia dar publicidade. Mas há alguns anos minha filha Ana Carolina o encontrou em meus guardados e enviou à equipe do jornal, e resolveu publicar. Está aqui, bendito seja Chico Xavier, está na página 48, e eu recomendo que vocês leiam. E Paulo continua fazendo mais algumas referências. Em 1974, diz ele, fomos surpreendidos com uma notícia que viria a transformar nossas vidas. No mês de janeiro, o amigo Jamil Najib Salomão visitou Chico Xavier, lá em Uberaba, e voltou como portador de um recado do médium a Freitas Novas. Este teria a responsabilidade de lançar um jornal, o Jornal Espírita, para a venda em bancas, deveria ter o apoio do Grupo Espírita Caibaixo do Lado de Almeida. Engajado na política como estava, Freitas Novas, com militância ativa, não se fez de rogado. Reuniu alguns companheiros e fundou a Folha Espírita Editora, que está aí até hoje, responsável pelo lançamento destes outros livros, e a Folha Espírita, uma publicação mensal. Em 18 de julho de 74, saiu então o primeiro número do jornal Folha Espírita, lançado ontem na livraria da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ultrapassamos 41 anos de atividades ininterruptas. Para conseguir chegar até aqui, foi preciso vencer alguns planos econômicos e um custo oneroso cobrado pelos Correios nas remessas mensais aos assinantes. Aspectos que colaboraram para a extinção de muitos jornais espíritas regionais que circulavam pelo Brasil. Mas o nosso está firme, está aí, não é, seu Benito? Sim, Os grandes divulgadores, os grandes buscadores de novos assinantes, Belizardo, continuamos aí firme, continuamos trabalhando para que esse jornal não desapareça. E é importante que os senhores, como frequentadores desta casa, nos auxiliem fazendo a assinatura, e não só isso, divulgando para que novos amigos também venham até esta casa através do nosso jornal. E Paulo continua dizendo também, em outro ponto do livro, que a doutora Marlene teve uma vida pela causa espírita. A vida de aprendizado na Terra é um desafio para a alma. Representa um curso de aprimoramento para o espírito. Portanto, é necessário ter algum preparo espiritual para enfrentar com equilíbrio os acontecimentos. Ninguém fica isento da influência daquilo que ocorre ao redor, pois as situações geram desafios e problemas que podem ocasionar desequilíbrios nas relações, um estado de espírito de instabilidade, quando não provoca um vazio interior indefinido.
continua aqui, dizendo que a confusão mental do ser humano, ao enfrentar os desafios, a ganância em obter posses materiais, dificultam a questão, a compreensão da questão espiritual. Está só confirmando aquilo que nós estamos vivenciando hoje, não é verdade? E que a humanidade vem vivenciando desde, vamos falar antes, desde o momento em que o Cristo veio até nós. Antes não tínhamos os ensinamentos do Cristo, hoje temos. Então, e a partir daquele ensinamento, continuamos da mesma forma, fazendo de conta que nada aconteceu. Não nos diz respeito. Paulo fala com muita precisão tudo isso. Tudo na vida envolve escolhas. A necessidade é que determina a procura da espiritualidade. Eu vejo. E aí, nós interrompemos agora, ele diz: Marlene Nobre sabia que o progresso, como a própria vida, depende de trocas incessantes. Por isso, procurava despertar o ser humano para perceber que a compreensão transforma mentes, assim como a ação transforma vidas. Paulo continua dizendo aqui o seguinte: a verdade é que temos de despertar de um mundo de ilusão que criamos e que nos leva à acomodação para a realidade espiritual da qual nos afastamos. Então, vai ser bastante... É muito interessante nós vermos isso para relembrar a trajetória da nossa querida doutora Maria. Uma batalhadora incansável, uma pessoa que não tinha hora, não tinha dia, estava sempre à disposição de quem a procurasse e de quem fosse atrás. Não é verdade, seu doutor? Dia e noite. Dia e noite. Porque muitas das orientações dela. Dia e noite, porque muitas das orientações dela vinham de madrugada, né? As orientações, 1h da manhã, 2h da manhã, o e-mail dela funcionava a noite inteira. A gente dormia, mas ela trabalhava de madrugada. Quando a gente acordava de manhã para pegar, ele abriu o e-mail, já tinha um monte de orientações para a gente poder dar prosseguimento aos trabalhos e tudo, ao estudo, e tudo que ela planejava, que ela criava na cabeça dela, ela passava para a gente. E era gostoso, ela abriu o seu e-mail e era gostoso. E era gostoso você levantar, abrir o seu e-mail e ter o e-mail da doutora Marlene. Sinto falta disso hoje, sempre tinha os e-mails dela. Às vezes vários, né? Ficava lá, Marlene. Mas é o que eu reproduzo no livro. É verdade. Custou melhor convivência com a família, com as noras, É verdade. com os netos. E ela falava isso pra gente também. Não, é exatamente isso. O Valtinho está falando, e a Luísa está lembrando, que trabalhavam, né, com ela. Obrigado a você. Exatamente isso, eu retrato no livro, quanto isso me custou. Entendeu? Em termos, porque ela não tinha tempo para ela. Entendeu? Então, eu escrevo muito no livro. A nossa finalidade não é adjetivar, não é transformá-lo em santa, porque todos nós estamos longe da angelitude. Mas é ressaltar os exemplos que ela deixou, porque ela foi de uma dedicação muito importante. A casa, os grupos de origem, de fundação dos meus pais. A Marlene veio só em 63, após se formar médica em 62. Mas ela deu a grande transformação, porque através dela o grupo pegou a Constituição Jurídica, que não tinha. E é interessante, vamos aproveitar esse interregno para dizer a vocês o seguinte: vai, Elisa, a doação aqui já continua. Que ela me mandou encaminhando. Eu só queria dizer a vocês o seguinte: por que saiu o livro? Interessante. Nós estávamos no velório e naquela expectativa,
porque o meu sobrinho estava na França, ele vai todo ano, porque ele estuda, o Marcos, que é professor da Unicamp, e então, é sempre cabeça, todos eles são muito cabeça, né? E ele já do pai dele também, né? Pai, mãe. E então ele estava na França, precisou chamá-lo para ele, então tínhamos que aguardar. Aguardar todos os médicos que queriam me despedir dela, eu relato no livro, de vários estados do Brasil, além de São Paulo, capital, naturalmente. Mas vieram vários estados. Então era gente de todo aquele Santos. Então nós estávamos naquela parte fazendo o trabalho lá no velório, um desfile tremendo, Ismael Pessoa, e o pessoal ligando, era uma loucura. Quando um amigo nosso, que eu retrato no livro, que é o José Nunes Freire, Wilson Nunes Freire, ele foi o fundador da AME Santos. E poucos de vocês lembram, mas ele vinha muito às quartas-feiras e era parte do meu caminho, eu desviava o meu caminho para deixá-lo sempre. Ele não tinha carro, morava em Santos, mas é um homem que ele não conhecia, sabe? Ele vinha aqui para falar com a Marlene, para trocar ideia, ele foi tesoureiro muito tempo, um grande batalhador, um homem de uma humildade impressionante. Entendeu? E tudo isso foi muito interessante. Ele me encontra no velório, ele me puxa e fala assim: você precisa fazer um livro sobre a sua irmã. Eu falei: doutor, vamos ver. E aqui ficou na minha cabeça. Nós terminamos o velório, fomos para o cemitério. Quando terminamos, agradecer a todo mundo que tinha ido pessoalmente lá, fiquei eu e meus dois sobrinhos dela. Diz: olha, houve uma sugestão para se fazer um livro sobre sua mãe, o que vocês acham? Eu disse: queria saber com eles, né? O Marcos virou para mim e falou: tio, depende, né? Eu falei: tá bom. Então vamos ver se a ideia evolui, se a gente é capaz, né? E depois passa por você, se dá uma verificada e vê se vale a pena, senão não publica, não faz nada. Né? Eu falei: tá bom. Então já no cemitério eu tinha assim, a anuência deles para elaborar, e comecei, né? Na verdade, eu tinha alguma coisa já feita, né? Eu tenho um livro que é pouca gente leu, embora ele esteja terminando a edição, que é De Volta à Realidade, que eu retrato parte da vida familiar. Fui buscar lá, mudei alguma coisa atualmente, mas fui buscar lá muita coisa. Eu fiquei meses trabalhando, né? Porque é uma carga emotiva muito grande. Uma carga muito emotiva. Ela faleceu no dia 5 de janeiro, 7h10 da manhã. E a gente começou a trabalhar lá para fevereiro, março, os primeiros rabiscos. Não sabe, não dava, as lágrimas corriam muito, né? E que foi uma luta muito grande, né? É um trabalho que a gente executou, eu falo no livro. Pela primeira vez eu revelo, né, porque eu tinha andado no mundo espiritual, que eu tinha vindo para dar sustentação aos meus pais, dar cobertura para ela. Mas é interessante, e não nessa aqui, mas na outra, eu fiz um breve relato, porque acompanhei meus pais na fundação do grupo, né? E isso, os anos foram, né? Mas é um negócio tão interessante, porque nessa época eu trabalhava na Paulista com Augusta, que meus tios eram donos daquela esquina, no Rio Safra. Meus tios eram donos do coleiro, eu trabalhei 22 anos com eles, depois eles venderam o Safra. E meus avós moravam ali na Bela Sintra, 75B, hoje deve ter um prédio lá. Deve ter, não tem. Era uma casa antiga, sabe, com porão, coisa toda. Meus pais moraram até 51 em Tabapuã,
e em 52 eles vieram para São Paulo. Então eu coloco mais ou menos em 54, ele começa a reativar no antigo evangelho lá, que é minha avó materna, Carolina Borsari Costa. Agora vejam onde eu quero chegar. Os meus parentes, a gente ia reunião fazer na sala, era eu e ele, né? E depois a Nene foi para Uberaba fazer medicina, ficou eu e ele sozinho, mas eram nós três. Então, o que acontecia? Eu preocupado, porque ele morava na Vila Matheus, tinha farmacêutico, tinha uma farmácia lá. E naquela época não tinha metrô, não tinha nada. Ele pegava 3 ônibus para mim. Não é a loucura que é hoje, né? Inclusive, vindo para cá, que o Sebastião não viu uma parte assim, saltando uma mulher para levar o celular, mas é uma loucura, nós sabemos disso muito bem, né? Mas a preocupação de filho mais velho com ele, né? Por quê? Porque meus tios lá, o pessoal achou que podiam receber visita, que estava atrapalhando. Então meu pai perguntou para ele se podia fazer no quarto. Não, no quarto pode fazer. Então ficava eu e ele no quarto, fazendo o evangelho não dava. Tá? Tem entendido? Então eu falei com ele, pai, você toma 3 condições. É à noite, né? Mamãe ficava sozinha. Você não quer parar, né? Acha que deve continuar? Parar de subir. Ele virou para mim e falou, filho, 2 no quarto. O Espírito me disseram. E no embrião vai se formar um grupo que muito vai trabalhar pela assistência social e pela divulgação do Espírito. 2 gaiatos num quarto. Eu não deixava nem eu que passava. A Nene herdou essa mediunidade do meu pai. Tanto meu pai quanto minha mãe falava, podia escrever. É aquela, vamos dizer assim, mediunidade transparente, quer dizer, sabe? Ajudaram muita gente, fizeram muita gente, mas muito interessante, muito confiável. Tipo de mediunidade. Quando, confiar no sentido de quando eles transmitiam para você um recado espiritual. Mamãe era assim. Houve uma época que eu queria, tinha casado há pouco tempo, eu queria ir para a Europa, tinha saído lá, eu e minha esposa vou levar e tal. Né? A minha avó materna parece que minha mãe diga a ele, e ainda, que ele irá, mas que ainda não é o tempo, ele aguarda. Eu já tinha dado até as primeiras prestações. O que eu fiz? Parei imediatamente. Fui realmente à Europa. Não é? Alguns de vocês estão aqui foram comigo. Mas veja o que é a mediunidade. Quer dizer, era esse tipo de mediunidade. Então, nós dois, durante anos, fizemos isso aí. Aí quando nessa época que nós estávamos na 1756, a minha tia, Maria Ângela Rossi, sabe, já tinha se casado e a sogra dela morava na rua Itacema, no 45. E falou com ela tinha ficado viúva, a sogra dela, ela foi morar com a sogra, conversando tudo, ela convidou. Aí papai perguntou para mim, eu falei, não, eu acho ótimo, né? Ótimo, porque nós não tínhamos futuro ali, né? E fomos para lá. E ali realmente o grupo desenvolveu, sem formação jurídica, mas o grupo se desenvolveu. Nós tínhamos parte toda do estudo, do trabalho de estudo, realizando em várias pessoas, precisando de passe, precisando de coisas. Né? E então, Marlene, vamos repetir, está no Uberaba. Né? Quando ela retorna, no final de 62, que ela termina o curso, que o livro até retrata, nós todos fomos lá, tem fotos do Chico, inclusive, com ela, na formatura,
que era o grande sonho dela, grande de ser médica, né? Desde pequena. Então, veja, aí o grupo começa a gente dar a constituição jurídica. Ele não tinha esse nome, tinha outro nome, depois passou efetivamente a Carvalho Júnior pela amizade, né, que o apóstolo Matão teve com a minha família. Porque a minha sogra, a minha avó materna, Carolina Gonçalves Rossi, ajudou financeiramente o Carvalho várias vezes. E ela era analfabeta. Meus tios eram donos de colégio. Mas uma das almas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, eu era ainda novinho, né? Mas ela era, assim, nessas matronas italianas, eu também. Mas ela é um amor na casa do meu avô, não, mas ela sentiu um amor e muita afinidade com meu pai. Então, as coisas da vida vão se dizer, para dizer para vocês, quem somos nós? Eu, por mim, naquela época, tinha parado. Certo? Você fica doido num quarto, encostado lá, quer dizer, quantos anos foram? Por isso que toda vez, eu digo, vamos lembrar lá de Adão, os vanguardeiros, eles que abriram o caminho, que são responsáveis por nós estarmos aqui, temos condição de trabalhar, temos condição de aprender. Entendeu? Então, tudo isso, tanto é, não existia uma foto do meu pai lá, coloquei agora. E eu não coloquei dos dois. Então a gente vai procurando. Por quê? Porque eu não acho justo. Temos que lembrar a Marlene, com toda, ninguém, né, se assemelhou a dela, mas cada um teve a sua função, cada um teve o seu trabalho. E é isso que eu digo, eu sou profundamente reconhecido por todos aqueles que me ajudaram. Diariamente eu agradeço a Deus, porque eu falo, sou um espírito muito devedor, porque me deu uma família maravilhosa, da onde eu fui ensinar. A minha família que eu formei, que eu chamo patrimônio afetivo, que eu acho que é uma verdadeira construção que se faz na vida, que vai nos acompanhar no mundo espiritual. E a responsabilidade. Então, com a Marlene, a gente começou esse trabalho, a gente começou em Santo André. E em Santo André, tinha uns companheiros lá que depois iam mudar, ficamos um tempo lá. Quando nós ganhamos o terreno de Diadema, um casal, eu tenho orado até por eles, portanto, uma vez se comunicou ele aí. Eles nunca seguiram, nunca trabalharam, né? Então uma vez ele se comunicou. Quer dizer, o grande mérito dele, de reconhecimento no mundo espiritual, era ter perdoado o terreno. Tudo que a gente faz para ajudar, para ser útil, então uma repercussão que a gente é inimaginável, inexplicável. É isso que a gente tem que se conscientizar. Vocês vejam, por exemplo, e nesse sentido, Marlene chegou, né? A gente fez essas atividades lá em Santo André, ganhamos o terreno e começamos do início, tem várias fotos, né? Várias fotos. E a gente tentar sobreviver, porque até hoje, quem frequenta aqui no Vale de Diadema não tem a mínima noção do que a gente. Nós temos 13 departamentos, né? Nós temos na creche 200 e tantas crianças. A prefeitura, nós só temos convênio com ela com 167, me parece, 187, que é questão dos dados. Então, mas nós temos 200, então, mais ou menos uma faixa de quase 60, o grupo tem que ter uma creche. Certo? São para onde se trabalha. Então, veja, eles têm várias refeições durante o dia. Agora há pouco o Jorge Weber, né, que servia junto com a Sandra lá para mim a sopa que nós montamos há 22 anos, estava me relatando que ele nunca viu, em quase 10 anos que trabalha comigo lá, ele viu tanta coisa. É a crise, é o problema. O Brasil está travado, o Brasil está em recessão e a miséria é enorme. Ele está falando para mim agora. Nunca viu um governo como esse nesses 10 anos quase que ele trabalha. Certo? Agora, por quê? Então, quer dizer, é um trabalho, quer dizer, a gente tem que estar unido, trabalhando, produzindo. A nossa referência é o nosso próximo. Coisas que eu relatei lá e falo para vocês.
Os espíritos sempre me chamaram a atenção para nunca posar de benemérito, que senão dá a impressão que você é tal. Não é nada disso. O tal é nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em funções de responsabilidade. E vocês vejam, por exemplo, vou retratar a vida de minha irmã, vocês vão ver, não é, que ela era chamada na intimidade de Nena, pela minha mãe, que ficou, não é? E retrata a vida dela a partir dos 4. Eu peguei uma foto de 3, que essa é inédita, né? É 3 anos, é inédita. E ela é uma Marlene sempre foi de uma vivacidade. Como a mãe teve 8 filhos e foi a única mulher, ela era muito paparicada. Ela era paparicada, né? E todos os irmãos tinham aquele xodó, aquela, né? Porque os meteoros, tudo marmanjo, né? Mas ela tinha uma inteligência, uma capacidade enorme. E cresceu assim, disciplina, trabalhando, né? Não conheceu amenidades, né? Nem facilidades. E lutou e trabalhou. E chegou onde chegou. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: vocês vão verificar, por exemplo, quando a gente conversa, mostrando as vidas, porque que nós vivemos lá na época com a Marlene, foi muito interessante, porque o Maida estava relendo aí essa convocação, e vi essa convocação de através do Chico Xavier, que o Frei das Nove, que foi meu cunhado, que nós devíamos, ele devia formar formar um jornal espírita, que era a responsabilidade dele, que ele tinha assumido no espiritual, auxiliado pelo Grupo Espírita Caerbar Schutel de Diadema, que nós estávamos lá. Agora, por quê? Porque existe o Grupo Espírita Caerbar Schutel de São Paulo, do professor Herculano Pires, que depois ele até lançou um, mas até hoje, desses que saíram, é o único que está circulando é por espírito. Inclusive da federação, a informação que eu tenho é que parou. Não sei se parou. Parou? Eu acho que sim. E eu tenho a impressão que parou, porque nós nunca mais recebemos. E a gente pergunta muito, né? Pelo menos a informação que eu obtive que parou. E o professor Herculano Pires também parou. E eu, por que estou mencionando isso? Para dizer, quando é algo espiritual, e hoje está difícil, difícil manter, o retornou a aumentar, é um absurdo você trabalhar com cifras, entendeu? Com esse povo, porque eu acho que está incompatível com a vivência do povo, não é só da fé, do jornal em si. Então vejam, a convocação veio para essa formação e ela está. Estamos comemorando agora, mês que vem, 42 anos de atividades ininterruptas. E é um grupo de companheiros, todos voluntários. Nós temos para tocar aqui a parte do jornal, o escritório, pessoal remunerado, naturalmente, né? E porque tem a parte da editora também. Então, todos que trabalham no jornal em si são todos voluntários. E demanda um trabalho, um esforço extraordinário. Por isso, a dedicação no livro final a todos eles. Evidente que durante o livro eu faço agradecimento aos articulistas, aos revisores, né, diagramadores, porque é todo um trabalho ao longo desses 42 anos. Certo? Mas vocês vejam a dedicação. Isso, gente, se não tiver o ideal no coração, para no caminho. Para no caminho. O Conrado, quando fez a dele, vocês vão ler, eu falei para ele, escuta, eu li, eu falei, falta coisa que eu fiquei. Você lembra que eu deixei para você relatar quando a Marlene quebrou o pé e no dia seguinte ela estava lá, que o médico mandou ela descansar uma semana? Ah, é? Eu falei, então. Você lembra quando você passou pelo quadro obsessivo, quando ela orientou a sua mediunidade? Ah, é? E ele pôs ali. Porque, para mostrar exatamente o que ela representou na vida dele. Hoje é um médico psicólogo da casa. É só tirar uma consulta
para ver a beleza, a inspiração dele da cultural. Eu sei pelos casos que eu tenho, né? Inclusive trouxe ontem que eu tenho, os pais da minha nora e tudo, não são espíritos, né? Mas o que importa? Hoje a minha fisioterapeuta, ela viu um livro, que ela pegou um livro para levar para a cunhada dela. Ela disse assim, eu queria comprar um livro seu, porque minha mãe é católica espírita. E ela queria um livro. Eu falei, não, você não vai pagar, vou te dar o livro, né? Mas eu falei para ela, eu enfrentei, quando eu fiz a pesquisa da vida triunfa, isso que me transformou muito isso, foi o Chico Xavier. Então, o que acontecia? A pessoa falava, eu sou católico espírita. Entendeu? Eu sou católico espírita. Porque eu, de fato, observei que na parte da religiosa, o católico é muito mais aberto nesse sentido. Então, quando as mãezinhas tinham a parte, por exemplo, de um filho que tinha sido acidentado, né, falecido, tudo, o que acontecia? Elas iam procurar o Chico Xavier. E ele tirou muita gente do suicídio, do desespero, da aflição. Então, veja, essas mulheres retratavam, porque para mim que trabalhei, levantei 169 casos em 15 anos de trabalho, que era um trabalho de campo para a AMP São Paulo. Eu posso dizer para vocês o quanto a gente aprende no todo. O Chico convivência de mais de 40 anos. E com os jovens que mandaram as cartas. Então veja, porque nós estamos falando da convocação. Veja bem, a convocação feita pelo Chico, dos resultados que deram, formou a espírita. Quando nós estávamos com os originais na mão, eu e a Marlene passamos por Matão para oferecer os direitos autorais, porque o Freitas Nobre, ele não queria, ele achava que não devia. E eu e a Marlene passamos lá juntos. Eles fizeram, não vou entrar em detalhes, eles fizeram uma proposta que era incompatível. Aí nós fomos para Uberaba. Fomos para Uberaba, mostramos os originais do Chico, e aí ele falou, olha, a responsabilidade é de vocês. Vocês têm que imprimir. E mais, vocês devem imprimir fininho o livro. Tanto é que ele foi impresso também em espanhol e em inglês. E quando nós viajamos, nós levamos esse livro, principalmente na Colômbia, foi de uma receptividade enorme. Porque naquela época, em 96, fazia 3 anos que o Pablo Escobar tinha matado, mas até hoje, né, as Farc, parece que agora ainda está, tinha canhões nas ruas. Quando nos levavam nos restaurantes, tinha nos pontos principais pessoas com rifle. Esse era o clima da Colômbia. Mas, na véspera, meu filho estava trabalhando nos Estados Unidos. E ele, quando soube, ele ficou admirado para eu tomar cuidado. Porque o vice-presidente tinha renunciado. Então, era a situação que estava na Colômbia. Veja, nós corremos 8 províncias, deixamos província, são os estados. Vocês não fazem ideia quanto Marlene fez de entrevista para rádios, TVs e tudo. E eu participei com ela, 2, 3, em que a gente interagisse mais. Eu aprendi espanhol em 49. Fiz uma revisão antes de viajar, né? Mas ainda atendia perguntas, né? Porque era aquela interação, entendeu? Interação com o ouvinte. Então, a Marlene falou em rede nacional. Ela era muito requisitada por todos os lados.
Agora, nossa grande emoção foi realmente como eu descrevi aqui na Guatemala. Porque ele chama de filosófico, sabedoria do sol, que era proibido falar em espiritismo. Então a gente retrata até o histórico, como se formou. Então, hoje já falecido, né? Entendeu? Hoje já falecido, que era o chefe naquela ocasião. Mas eles nos levaram para uma aldeia indígena, né? Era um vilarejo lá. E é impressionante que a gente ficou sabendo que eles viajaram 3 dias a pé, vieram cortando montanha, que queriam ver a Hermanita, né? Marlene Nobre, e tem a faixa dela lá. Mas o inusitado foi que ela me confidenciou, e foi uma das maiores emoções que tivemos na vida, é que nós tivemos na entrada da aldeia, nós tivemos que parar o carro, descer, porque eles fizeram, sabe, um tipo de uma colocação no carro, e a gente passo a passo, eles cantavam, jogavam flores em nós e soltavam rojão. Eu falei, meu Deus do céu, será que estamos desencarnando? Com aquela simplicidade dos indígenas, né? E há faixas lá. Bem-vinda, Hermana Marlene Nobre. Realmente foi de uma emoção, foi uma coisa impressionante. E até eu destaco no livro, pedi para o Conrado destacar, eles nos levaram a visitar uma colônia penal. E eu fiquei muito impressionado. Desculpa. Fiquei impressionado, pedi, e o Conrado, nós destacamos, para ficar gravado, é exatamente isso. Estou aqui há 14 anos. Se eu tivesse, falou pro Jorge, tchau. Se eu tivesse conhecido o Espiritismo antes, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu fiquei muito impressionado. Por isso que eu digo, escrevendo, falando, a gente não sabe quanto pode ajudar as pessoas a encontrar caminhos, acordar para uma realidade espiritual. É isso que eu queria que vocês vissem, né? Porque eu de descrever, eu vou mostrando e sempre pedindo desculpa ao leitor, porque nós tivemos uma vida juntos, não dá como separar, né? Eu falei, nós temos um trabalho juntos muito grande, entendeu? E já tivemos, né? De viagens e tudo. Isso foi aqui nesse nível internacional, né? Nós tivemos em Portugal, nós tivemos em várias partes, tivemos no Canadá, convite do Canadá para apresentar a Vida Triunfa, tivemos em várias cidades, no Rio de Janeiro, tivemos em Bauru, tivemos em Araçatuba, nós tivemos em vários lugares. Então, é que quando eu descrevo e falo para o leitor, eu peço desculpa, porque eu estou tão envolvido que não tinha uma alternativa, porque tudo estava envolvido com ela. Primeiro porque eu sou o irmão mais velho, né? Estava certo que eu ia antes, né, para o mundo espiritual, e ela me passa a perna. Então eu dizia para ela, como é que você me passa a perna, né? Eu que tinha com 5 cirurgias feitas, com todo, me arrastando, e no final ela cumpriu a meta dela e eu ainda não cumpri a minha. Mas só de coração, para coração, mostrar a vocês, desde o começo, por que o livro surgiu. Foi uma solicitação de um colega meu. E a gente fala exatamente esse trabalho com vocês, porque eu creio, como o Dr. José Nilson, que me inspirou, convocou para fazer o livro, eu creio que ela merece. Eu até pedi desculpa a ela, porque achei que na parte de escritora de mérito eu devia ter desenvolvido mais. Mas você fica tão envolvido emocionalmente que depois que que baixa a onda, que você se situa
né? Tem um tal de corre-corre, acerta aqui, acerta lá, ajusta aqui, do livro, vai. Foi muita coisa, né? O pessoal todo voluntário, trabalha. O livro era para ser lançado no ano passado. Eu não quero ser desmanchar prazer do pessoal, mas você precisa trabalhar um pouco. Ah, é? Então, não, eu queria, porque eu só queria mostrar a vocês por que esse livro surgiu. Eu acho que tem que ficar gravado, exatamente, toda a dedicação dela. E outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês, nós, com a anúncio da diretoria, a creche nossa vai passar a chamar-se Creche Largo Alvorecer Malandro Nobre. E essa, vou convocar meus sobrinhos para eles, nós vamos fazer no dia 10 de abril lá, ganhamos que o Marcelo falou, foi dado para a família, e nós vamos doar para a creche, é um retrato dela, eu fiquei muito impressionado quando vi o retrato, eu acho que é uma verdadeira marcona, que vai reproduzir muito bem, acho que vocês vão gostar. Então fica desde já convocado, a diretoria estará, né, oficialmente, né, ao dia no dia 9.